Olá, nós estamos começando a nossa quinta aula sobre o ente e a essência, texto de Tomás de Aquino. Nós temos comentado nas últimas aulas sobre a primeira frase do primeiro capítulo do texto O Ente e a Essência. Essa primeira frase diz: cumpre saber que, assim como diz o filósofo no quinto livro da Metafísica, o ente por si se diz de dois modos. De um modo que é dividido por 10 gêneros, de outro modo significando a verdade das proposições. Nós comentamos até agora como no capítulo 7º do livro 5º da Metafísica, Aristóteles apresenta os significados do ser. Primeiramente, ele fala dos significados do ser, o significado do ser no sentido do ser acidental, katassin bebekos. Depois, ele fala do sentido do ser, o significado de ser, no sentido do ser por si. E quando ele trata do significado do ser por si, isto é, do ser não acidental, ele fala de dois tipos de significado, basicamente. Os dois tipos de significado são o ente dividido nos 10 gêneros, que são os diversos significados de ser das categorias, que nós vimos nas últimas aulas. Resta ainda vermos o sentido ou significado de ser, que ele chama aqui o que significa a verdade das proposições. É o tema da nossa aula de hoje, o sentido ou significado de ser, que significa a verdade das proposições. Ou o ente no significado do ser verdadeiro. É isso que vamos tentar entender na aula de hoje. Nós vamos então retomar o capítulo 7º do livro 5º da Metafísica, o livro Delta, na passagem em que Aristóteles fala do ser no significado de ser verdadeiro. Ele, na terceira parte deste capítulo 7º, ali pela linha 31, de 1017 a, ele diz o seguinte: além disso, o ser e o significa ainda que uma coisa é verdadeira, e o não ser e o não significa que não é verdadeira, mas falsa. E isto vale tanto para a afirmação quanto para a negação. Por exemplo, se diz Sócrates é músico, enquanto isto é verdadeiro, ou então Sócrates é não branco, enquanto isto é verdadeiro. E se diz que a diagonal não é comensurável, enquanto isto não é verdadeiro, mas falso. Bem, então vamos tomar aqui o texto. Aristóteles está falando da significação de ser, to einai, e de to estin. Então ele substantiva o verbo ser, to einai, o ser, e substantiva o verbo isto é, não no infinitivo, mas na terceira pessoa do singular, do presente, do indicativo. O Então, significa o ser, e o significa que é verdadeiro. Todé me einai, o não ser, que não é verdadeiro, alá pseudos. Hot uk aletes, que não é verdadeiro, alá pseudos, mas falso. Né? Aletes, em grego, tem o sentido que
desencobre, que deixa e faz ver, que dá acesso, né, ao que é manifesto. Pseudos, em grego, tem o sentido daquilo que encobre, daquilo que obstrui, né, veda e vela o acesso, aquilo que não deixa ver, o pseudo, né? Então, o ser como o ser e o é como verdadeiro, e o não ser e o não é como falso. E ambos, o verdadeiro e o falso, valem tanto para a afirmação, a catáfasis, né? Catáfasis, a afirmação, a proposição afirmativa, quanto para a negação, apófasis, né? Então, em grego, nós temos a expressão fastis. Fastis quer dizer a expressão enquanto manifestativa, enquanto ela faz ver alguma coisa. O verbo phaino está aí presente, de trazer à luz, manifestar, tornar acessível, né? Só que aqui ele não está falando de uma simples faces. Ele está falando, daí de faces vem a palavra fase em português, por exemplo, as fases da lua, né? Os modos como a lua se deixa ver. Então ele não está falando simplesmente de fases, ele está falando de catáfases, que é a afirmação, né? É um modo de determinar de cima para baixo, catá, faces, fazendo aparecer a afirmação. E apófasis, que é um modo de deixar ver, de fazer aparecer fases, apófases. Apó quer dizer distanciando-se. Então, nós temos no discurso dois modos fundamentais, um que deixa e faz ver alguma coisa, determinando esta coisa, catáfasis, a afirmação, e o outro modo que deixa e faz ver alguma coisa, distanciando alguma coisa, tirando ou distanciando de, né? A negação. Então, quando a gente diz o verde é uma cor, isso é uma catáfasis, é uma afirmação. Quando a gente diz o triângulo não é uma cor, isso é uma negação. Estamos fazendo aparecer alguma coisa através do afastamento, né? Aí a questão do triângulo e cor, né? Sendo afastado um do outro. Então, quer a afirmação, quer a negação, podem ser verdadeiras ou podem ser falsas. E o ser e o é pode ser, aqui está no sentido do ser verdadeiro, e o não ser e o não é está no sentido do não ser verdadeiro, está no sentido do falso, né? Então, como se alguém pergunta assim, 2 mais 2 é igual a 4? E a pessoa responde é. Quer dizer, significa é verdadeiro. Quer dizer, esse juízo, 2 mais 2 é igual a 4, é verdadeiro. Se a gente diz o triângulo é uma cor, e alguém responde não é, né? Então, no caso, o não é aqui, como no sentido não ser, como não é verdadeiro, o não ser verdadeiro. Então, esse segundo sentido de ser por si, né, que não é o sentido do ser por si das categorias dos 10 gêneros, é que está sendo discutido nesse momento agora. Bem, nós poderíamos perguntar sobre a questão do verdadeiro ou da verdade em Aristóteles. Para retomar um pouco isto, nós vamos nos permitir consultar o livro de Franz Brentano sobre os muitos significados do ser segundo Aristóteles. Ao tratar do ser no significado de verdadeiro, de ser verdadeiro,
Brentano faz uma observação, que assim como o ser é polívoco, ele se diz de muitos modos, também o verdadeiro é polívoco. Também o verdadeiro se diz de muitos modos. Nós teríamos uma homonimia, não só para o ser, como também para o verdadeiro. Assim como o ser se diz de uma maneira em que todos os significados, os muitos significados, eles se dão em referência a um significado básico, que para Aristóteles é o significado de ousia. Nós traduziríamos o significado de uma presença constante, o significado de uma estabilidade, de uma permanência, que na tradução latina aparece na noção de substância, do que é em si, do que subsiste em si. Assim também os muitos significados de verdadeiro, eles se dão em referência a um significado básico de verdadeiro, que para Francis Brentano esse significado é o significado do verdadeiro no sentido do juízo, ou se nós quisermos, no sentido da proposição, enfim, da oração enunciativa, como dizia Boece, ou do logos apofantikos, isto é, daquele discurso que é manifestativo, o logos apofantikos, o discurso manifestativo. Bom, Brentano, ele diz que a verdade é para Aristóteles a concordância do conhecimento com a coisa. Ele remete para a Metafísica, o livro Epsilon, capítulo 4, 1027b, 20, onde Aristóteles diz: o verdadeiro é a afirmação de que disto que é realmente conjugado e a negação disto que é realmente diviso. O falso é, ao contrário, a contradição desta afirmação e desta negação. Então, se nós afirmamos aquilo que realmente está conjugado, por exemplo, se eu digo vermelho é uma cor, então essa afirmação é verdadeira. Se a gente nega aquilo que realmente está disjunto, que está distinto ou separado, por exemplo, se a gente nega o vermelho não é uma figura, ou o triângulo não é uma cor, então esta negação é verdadeira. O falso é a contradição disso, seja daquela afirmação, seja daquela negação. No 10º capítulo do 9º livro, Aristóteles diz: estará no verdadeiro, na verdade, quem considera ser separadas as coisas que efetivamente são separadas, e ser unidas as coisas que efetivamente são unidas. Estará, porém, no falso aquele que considera que as coisas estejam de modo contrário a como de fato estão. Então, estar na verdade significa considerar unido o que está unido, o que está realmente unido, considerar separado o que está de fato separado. Estar no falso é entrar em contradição com isto. É considerar que as coisas estejam de modo contrário, ou seja, que o que está unido está separado, que o que está separado está unido. Isso seria estar no falso. Bem, então nós temos a noção de
verdade como a concordância entre o dizer e o ser, né? Entre a concordância entre o conhecimento e a coisa, entre o intelecto e o real. É a concordância ou a conformidade entre o pensar e o ser, né? Essa relação entre o conhecer e o conhecido, ela é uma relação na qual nós temos que observar o seguinte: a relação do conhecer com o conhecido tem uma base real no conhecer. A relação do conhecido com o conhecer, ela tem uma base não no conhecido, mas no próprio conhecer, ou seja, no intelecto. Ou seja, entre o conhecer e o conhecido há uma relação, um prosti, uma relação, né? Essa relação, a base dessa relação é o conhecer e não o conhecido. Ou seja, o conhecido entra na relação não por ele mesmo, mas pelo fato do conhecente, ou conhecedor, se dirigir a ele e se relacionar com ele. Ele não se relaciona propriamente com o conhecedor ou o conhecente, né? Mas é o conhecedor ou conhecente que se relaciona com o conhecido. Não obstante isso, o que determina a verdade ou não do enunciado, da oração enunciativa, da proposição ou juízo, é o que se dá de fato, aquilo que é o caso. Aristóteles, na Metafísica, no livro Delta 15, ele diz: de fato, não porque nós te pensamos branco, tu és verdadeiramente branco, né? É o contrário que acontece. Pelo fato de que tu és branco, que nós afirmamos isto e, afirmando, estamos no verdadeiro, estamos na verdade. Também no livro 5º, no capítulo 5º das categorias, Aristóteles diz: por isso, é pelo fato que a coisa é ou não é, que é dito também do discurso que é verdadeiro ou falso, né? Então, é muito importante esta harmonia, esta concordância, essa sintonia ou conformidade entre o pensar e o ser, entre o intelecto que julga, que compõe e divide, e aquilo que é, de fato, aquilo que se dá no âmbito do real, no âmbito das coisas, né? Então, para Aristóteles, não são as coisas que são reproduções de nossos pensamentos. São, ao contrário, os nossos pensamentos que reproduzem as coisas, assim como são as palavras que reproduzem os pensamentos. E o nosso intelecto alcança verdadeiramente a sua meta só quando, graças à ciência, cheguem a esta conformidade com as coisas, ou seja, à verdade. Todos os homens, por natureza, tendem ao saber. É a primeira frase da metafísica. Pantes anthropoi, tuei denai, oregontai physei. Ou seja, é constitutivo dos humanos esta tendência, este apetite do saber. Saber, eidenai, significa ter visto, significa ter acesso ao que é manifesto, né? Ao que é e ao que não é, ao que está conjugado e ao que não está conjugado, ao que está separado, né? E reproduzir, restituir isso, né?
daquilo que está conjugado, dizer que está conjugado, daquilo que está separado, dizer que está separado. Então, uma outra coisa que Aristóteles diz, que há uma diferença entre a vontade e o intelecto, né? Enquanto a vontade se torna parte daquilo a que ela aspira, encontra a sua satisfação só quando o objeto do próprio desejo está, em concreto, fora dela, o intelecto, ao contrário, alcança o seu escopo quando o objeto da própria atividade obtido obteve nele a sua existência. Isto é, a vontade se dirige para aquilo que é querido, para aquilo que é desejado, e ela só repousa, alcança o seu alcance quando esse objeto que está querido se encontra fora dela e ela pode repousar nele, encontrando nele a sua satisfação. Enquanto que o movimento do intelecto é o contrário, ou seja, conhecer significa assimilar, significa trazer a forma daquilo que é conhecido para dentro do próprio conhecimento, do próprio cognoscente ou do próprio conhecedor, né? Então Aristóteles diz assim: de fato, o verdadeiro e o falso não são nas coisas. É como que o bem fosse o verdadeiro e o mal fosse sem mais o falso, mas só no pensamento, né? Ou seja, enquanto que o bem e o mal estão nas coisas, para Aristóteles, nas coisas às quais aspiram a nossa vontade, o verdadeiro e o falso não estão nas coisas, o verdadeiro e o falso estão no pensamento. Então, essa diferença entre a faculdade apetitiva, qual seja a vontade, e a faculdade cognoscitiva, que é o intelecto, que é a capacidade de apreender o verdadeiro, de julgar, não é? Então, nós temos basicamente a condição, digamos, do verdadeiro e da verdade em Aristóteles. Uma outra passagem de Aristóteles é o livro da Metafísica, livro Epsilon 4. Ali, Aristóteles diz o seguinte: pelo que concerne ao ser como verdadeiro e ao não ser como falso, devemos dizer que esses dizem respeito à conexão e à divisão de noções, e um e outro juntos abraçam as duas partes da contradição. O verdadeiro é a afirmação disso que está realmente unido, e a negação disso que está realmente separado. O falso é, ao contrário, a contradição desta afirmação e desta negação. De fato, o verdadeiro e o falso não são nas coisas, mas no pensamento. Antes, pelo que concerne aos seres simples e às essências, não estão nem mesmo no pensamento. Nós teremos que fazer uma distinção aqui, né? Embora Aristóteles tome como fio condutor o intelecto que compõe e divide, né? O intelecto que forma as proposições, compondo e, ao mesmo tempo, decompondo, né? Síntese e diáresis, as noções, né? Nós temos a questão também dos sentidos e do intelecto como pura e simples apreensão. Bom, para Aristóteles, se o logos apophantikos
ou seja, o discurso manifestativo, a oração enunciativa, se ela pode ser tanto verdadeira quanto falsa, diverso é a situação da aístesis, a situação da percepção ou da sensação. No De Anima, livro 3, capítulo 3, 428b18, nós lemos o seguinte: o sentido externo, em relação a um objeto que lhe é próprio, é verdadeiro, ou comporta o erro só muito raramente. Os sentidos, porém, se estendem também àquilo que está unido acidentalmente ao objeto próprio da sua percepção, e neste caso é possível que sejam falsos. Há, em terceiro lugar, a sensação dos sensíveis comuns e conexos àqueles acidentais, aos quais pertencem aqueles próprios. É, sobretudo, em relação a esses que é possível o erro na sensação. Então, Aristóteles só inclui o erro na experiência dos sentidos quando se estende àquilo que está acidentalmente conexo com o objeto próprio do sentido. Seja que estamos nos falando dos sentidos próprios, seja dos sensíveis próprios, seja que estamos falando dos sensíveis comuns. Mas o sentido em referência àquilo que é o seu sensível próprio, como, por exemplo, a visão em referência à cor, esse sentir é sempre verdadeiro. O sentido é sempre verdadeiro. Não há, neste caso, o falso no sentir. Em relação ao nous, em relação ao intelecto enquanto simples apreensão, não enquanto intelecto que compõe, divide, que conjuga e distingue, separa, né? Mas o intelecto como simples apreensão daquilo que é simples, daquilo que é não composto. Ora, o que é simples, no caso, são as essências das coisas. O intelecto, antes de compor e dividir noções, no afirmar e no negar, o intelecto ele é capaz da simples apreensão da essência das coisas. Na Metafísica, livro Teta, capítulo 10, 1051b, 17, nós lemos: e no caso dos incompostos, em que consiste o ser e o não ser, e o verdadeiro e o falso? Aristóteles pergunta isto e ele mesmo responde: o intuir e o enunciar. Enquanto o verdadeiro é o intuir. O intuir e o enunciar. Enquanto enunciação e afirmação, de fato, não são a mesma coisa. Que Aristóteles usa fases e catáfases, que não são a mesma coisa. A enunciação de a expressão, né? A expressão, e a afirmação, fases e catáfases, não são a mesma coisa. Então, o verdadeiro é to-tigen, o intuir, né? Por assim dizer, o tocar, o intuir aquilo que está sendo apreendido, né? E phanai, isto é, o enunciar, o trazer à luz aquilo que está sendo apreendido. Isto é o verdadeiro. E o que é o falso? O falso significa
o não apreender, e o desconhecer, o ignorar, to agnoen. Então, metiganai e to agnoen. Então, nós temos o verdadeiro e o falso no discurso, o verdadeiro e falso na proposição, que pode ser afirmativa, tanto afirmativa quanto negativa, né? Sendo que toda proposição é composição e divisão, é sínteses e diáresis. Tá? Depois nós temos a verdade, o verdadeiro no sentido, onde cada um dos sentidos, a visão, a audição, o tato, o olfato, o paladar, cada um para o seu próprio objeto é verdadeiro, quer dizer, ele descobre o seu objeto, não é? E ali, enquanto tal, não há o falso. Não é? E nós temos também o verdadeiro no nous, que é no intuir e no enunciar aquilo que é intuído, não é? No trazer à fala e deixar manifesto aquilo que é intuído de uma maneira simples. A simples apreensão. No caso, o falso não é aí o falso do juízo. Ou melhor, o falso ali é o ignorar, é o não intuir, o não ser capaz de alcançar aquilo que é simples. Isso que é o falso. Bem, no livro da interpretação de Periermeneias, Aristóteles diz que o logos apofantikos, o discurso enunciativo, manifestativo, ele é aquele que pode ser tanto verdadeiro quanto ser falso. Aristóteles usa os dois verbos, aleteuestai, quanto aleteuem, melhor dizendo, quanto pseudestai. Né? Aleteuem quer dizer retirar do velamento alguma coisa, deixar e fazer ver o ente como algo desvelado, descobrir. E pseudestai quer dizer encobrir, isto é, colocar alguma coisa no sentido de fazer passar alguma coisa como algo que ela não é. Dissimular, distorcer alguma coisa, né? O pseudestai. Heidegger, no capítulo 7 de Ser e Tempo, parágrafo 7º de Ser e Tempo, 7b, onde trata do logos, Heidegger fala desta dupla possibilidade do logos apofantikos. Ele diz, justamente porque verdade tem este sentido e o logos é um modo determinado de deixar e fazer ver, o logos, isto é, o discurso, não pode ser chamado de lugar primário da verdade. Quando hoje em dia se determina a verdade como que pertence propriamente ao juízo e se faz remontar esta tese a Aristóteles, comete-se um duplo equívoco, pois essa atribuição a Aristóteles não só não é correta, como, sobretudo, deturpa o conceito grego de verdade. Né? Quer dizer, Aristóteles diz que no logos apofantikos, no discurso manifestativo, declarativo, né? Pode-se dar tanto o verdadeiro, isto é, tanto o descobrir, quanto o falso, isto é, o encobrir. No entanto, em sentido grego, o que é verdadeiro de modo ainda mais originário do que o logos acima mencionado é a aistesis, a simples percepção sensível de alguma coisa. Né? Como uma aistesis sempre visa os seus idia, os seus objetos próprios, ou seja, ao ente que só se torna genuinamente acessível na percepção e para ela, por exemplo, a visão das cores, a percepção
é sempre verdadeira. Então, a eistesis, a percepção, se nós pensamos a relação entre o sentido e o sensível que ele é próprio, no caso, por exemplo, a visão e as cores, a audição e os sons, etc. Neste caso, a percepção é sempre verdadeira. Ela sempre que ela acontece, sempre que ela está em ato, ela descobre os seus objetos próprios. Isso significa, a visão sempre descobre cores, a audição sempre descobre sons. Então, o aletheuen aí da percepção dos sentidos tem o sentido de descobrir. Agora, verdadeiro no sentido mais puro e originário, isto é, no sentido de só poder descobrir e nunca poder encobrir, é o próprio noen. A percepção que percebe simplesmente as determinações mais simples do ser dos entes como tais. É aquilo que os medievais chamavam de simples apreensão. O intelecto enquanto opera a simples apreensão. A simples apreensão é a primeira operação do intelecto. A segunda operação do intelecto é o juízo. É o compor e o dividir as noções, compor e separar as noções, que se dá tanto na afirmação quanto na negação. A terceira operação do intelecto é o raciocínio, é a inferência, a dedução. Não? Então, nós temos esta simples apreensão, o noen, o perceber intelectivo. A percepção que é uma simples apreensão daquilo que, no âmbito do ser, é simples. Que é simples, naturalmente, não pode ser nem composto, nem decomposto. Não pode ser alcançado nem por uma síntese, nem por uma análise. O que é simples, ou se percebe, ou não se percebe. Então, nesse sentido que esse noen nunca poderá encobrir, nunca poderá dissimular, nunca poderá distorcer, nunca poderá ser falso. O máximo que pode acontecer é não haver percepção, o agnoen, isto é, a privação da percepção, da apreensão simples. É permanecer um agnoen, uma ignorância, daí isso que falamos de ignorância. Não ser suficiente para um acesso adequado, puro e simples. É isso que Heidegger escreve no parágrafo 7º-B. Bem, tentemos firmar um pouco esta questão do sentido ou do significado de ser como ser verdadeiro. Eu vou ler uma passagem de um curso de Heidegger chamado Prolegômenos, a História do Conceito de Tempo, onde ele retoma essa questão da verdade e do ser. Ele diz assim: com o primeiro conceito de verdade, verdade como consistência da identidade entre o intencionado e o intuído, verdade como ser verdadeiro, nós aurimos ao mesmo tempo um determinado sentido do ser no significado do ser verdadeiro. Mas esclarecemos este fato, vamos esclarecer este fato em um enunciado coisal realizado na simples percepção de uma carteira. Se a gente diz a cadeira é amarela, aquilo que é expresso como tal, o conteúdo expresso deste enunciado é o ser amarelo da cadeira, conteúdo que se define também com relação à coisa julgada. Então, eu olho para uma cadeira amarela e digo, a cadeira é amarela. Então, essa concordância entre o que está sendo intencionado e dito na proposição e aquilo que está sendo intuído, essa concordância é o ser verdadeiro. Neste caso,
nesta relação com a coisa julgada, eu posso distinguir um aspecto duplo. O ser amarelo, eu posso, isto é, sublinhar ser. E neste modo eu penso, a cadeira é realmente amarela. É, de fato, de verdade, amarela. Se observe como podemos alternar realmente e de verdade. Este ser sublinhado significa existe o relacionamento com o verdadeiro, existe a identidade entre o intencionado e o intuído. Ser significa aqui a subsistência ou a consistência da verdade, do relacionamento com o verdadeiro, a subsistência ou a consistência da identidade entre o intuído, entre o intencionado na proposição e o que é intuído. Né? Então, isso se nós sublinhamos na proposição a cadeira é amarela, o ser amarelo da cadeira, quer dizer, o de fato, de verdade, a cadeira é amarela. O estado de coisas, né? A conjuntura que está sendo trazida pela proposição, ela se confirma naquilo que é intuído. Nós posso agora, ao contrário, acentuar esta formulação do estado de coisas ser amarelo da parte oposta. Eu sublinho o ser amarelo. Então, em vez de sublinhar ser amarelo, onde o acento cai no ser, agora eu sublinho amarelo, ser amarelo, o acento cai no amarelo. Formalmente, esta acentuação significa: se dissolvo o juízo na fórmula S é P, tanto quanto o ser P de S. Então, agora em questão está o ser P de S, o ser amarelo da cadeira. Com isso, não quero agora exprimir o ser verdadeiro, o ser de fato, de verdade, do estado de coisas julgado, mas o ser P de S, isto é, o alcançar do predicado ao sujeito, ou seja, o ser que eu agora penso na acentuação do ser amarelo. Aqui é entendido o ser da cópula. Então, agora, uma outra questão um pouco diferente é o ser da cópula. Quando a gente diz a cadeira é amarela. Então, o verbo ser ali tem a função de cópula, de construir esta síntese e essa diáresis, esta composição e, ao mesmo tempo, essa distinção entre o sujeito e o predicado, entre cadeira e amarelo. O estado de coisas, como relacionamento, tem a estrutura formal SEP. Na expressão a cadeira é amarela, são entendidos ambos estes significados de ser. Então, nós temos dois significados de ser. O ser como fator de relacionamento do estado de coisas, ele mesmo, da conjuntura, da situação ela mesma, né? Como relação com o verdadeiro e, mais precisamente, a consistência, subsistência, insistência do estado de coisas no relacionamento com o verdadeiro. Esse é um sentido. Na medida em que esses dois significados nunca foram elaborados fenomenologicamente, domina uma constante confusão na teoria do juízo. Isto é, foram construídas teorias do juízo sem manter distintos esses dois sentidos do ser. Isto é, a relação do estado de coisas com a proposição, a identidade entre o intencionado na proposição e o intuído, e o outro sentido
é o sentido, por assim dizer, predicativo, né, que é trazido junto com o ser enquanto cópula. Então, nós temos esses dois sentidos de ser que caem ambos dentro do sentido do ser como ser verdadeiro, né? A relação com a relação veritativa, né? E a relação predicativa. São ambos os casos, né? Enquanto que no primeiro caso nós temos o ser verdadeiro da afirmação e da negação, no caso da cópula, né, que também entra no ser como verdadeiro, nós temos apenas a afirmação, apenas a oração enunciativa afirmativa. Então, é o caso da cópula. Bem, nós podemos fazer enunciados, proposições afirmativas, também daquilo que não é real, também daquilo que não põe alguma coisa na realidade, daquilo que não existe, por assim dizer, no ser da natureza. Podemos fazer afirmações, por exemplo, sobre entes mitológicos. Por exemplo, se nós formamos uma proposição afirmativa falando de centauros, por exemplo. Ou nós podemos falar daquilo que não é. Podemos falar, por exemplo, do não ser, né? Podemos formar uma proposição afirmativa. Por exemplo, que o não ser é não ser. Aristóteles diz isso na Metafísica, livro Gama, capítulo 2. Ele diz, por isso, também o não ser, dizemos que é não ser. Então, nesse segundo caso, a proposição afirmativa, ela não precisa ser formada sobre um sujeito que é real, que existe, né? Podemos formar proposições afirmativas de sujeitos que não são reais, que não existem. Podemos formar proposições afirmativas daquilo que é privação. Por exemplo, da cegueira, como Tomás de Aquino nos lembra ele mesmo no seu exemplo no primeiro capítulo de O Ente e a Essência. Bem, nós apresentamos então como é que estão as coisas, digamos, em relação ao ser verdadeiro, ao significado de ser como ser verdadeiro em Aristóteles. Na próxima aula nós vamos pegar o comentário de Tomás de Aquino à metafísica, onde Tomás expõe ele mesmo o modo de entender desse outro significado de ente e de ser, que ele apresenta no primeiro capítulo, na primeira frase de O Ente e a Essência. Muito obrigado pela paciência, muito obrigado pela atenção.